Sermão no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 20. Sermão no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 20. Estamos continuando a nossa série de sermões sobre o princípio regulador do culto. Agora, em Mateus capítulo 26, versículo 20. Assim diz a palavra do único Deus vivo e único sábio. Ao anoitecer, ele assentou-se com os 12. O mundo, irmãos, está ensandecido, louco, em sua soberba e arrogância, isto é, a opinião que os homens possuem de si mesmos sobre o seu valor, a confiança que os homens têm nas suas capacidades intelectuais, a esperança que os homens têm em suas próprias obras, fizeram os homens serem levados à loucura, que eles não somente podem cometer todas as crueldades uns para com os outros. A soberba dos homens não os fez somente subjugar, maltratar e oprimir o seu próximo, os seus próprios irmãos, mas a soberba e a arrogância dos homens fez com que eles também pensassem que podem adentrar na religião de Deus, no culto a Deus, e conforme o que eles pensam ditar a maneira como Deus deve ser adorado. Eles não somente pensam que podem chegar ao topo do mundo por meio da opressão e da crueldade, mas eles também ergueram a sua Babel dentro da igreja para se mostrarem grandes, sábios e poderosos, de modo que eles creem, os homens creem que podem ditar, alterar e determinar aquilo que o Senhor instituiu em seu próprio culto. E nessa presunção, a qual os homens estão tão inchados em si mesmos, tão confiantes em sua própria capacidade, eles começam a acreditar que os seus costumes, que aquilo que eles têm feito, que as suas tradições, que porque os seus pais fizeram, porque os seus avós fizeram, essa é a lei. E que até as ordenanças da casa de Deus, que até as ordenanças da igreja devem se curvar diante daquilo que eles criaram. Sim, tamanha é a arrogância do homem natural, a qual pensa que o culto a Deus deve ser curvado aos seus ditames. Mas, ainda que eles sejam confrontados, ainda que os desafiemos, mostrando que as suas formas de culto, que a sua forma de adoração são invenções, ainda que mostremos que eles não têm a garantia de Deus em sua palavra para fazer o que têm feito, eles rapidamente começarão a criar desculpas, começarão a citarem boas razões para persistirem naquilo que não possui nenhuma garantia divina. Observem, irmãos, a soberba, que é a opinião excessiva sobre si mesmo, a arrogância, que é o transportar e o colocar dessa opinião excessiva sobre os outros, faz com que os homens não se permitam e nem queiram se dobrar e reconhecer o seu erro, mesmo que Deus exponha em termos claros na sua santa palavra, mesmo que o Senhor Deus em sua santa palavra na Escritura mostre que eles estão errados, que eles não têm executado a vontade do Todo-Poderoso, os homens continuam obstinados, continuam teimosos. E por isso, irmãos, que é impossível
que alguém soberbo, arrogante, seja um verdadeiro adorador do Senhor Deus. É impossível que alguém que confia excessivamente em si, que alguém que está tão devoto das suas próprias capacidades, que é incapaz de se curvar diante de Deus, o possa adorar de modo verdadeiro. Não apenas porque a soberba deles os fazem corromper o culto a Deus, para introduzirem as fantasias dos seus cérebros, mas também em virtude de outra razão, uma razão mais essencial, uma razão mais primária. É que toda genuína adoração, ela começa em um coração humilde. E a humildade não consiste em uma voz fraca. A humildade não consiste em ser pobre. A humildade consiste em reconhecer o seu próprio estado como criatura e não como criador. Como criatura que é caída desde a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva. E portanto que fomos contraídos e contaminados pelo pecado. Então, nossos melhores pensamentos, sim, as nossas melhores ideias, as nossas melhores criatividades estão manchadas e contaminadas pelo mal. Nós sequer temos a capacidade de sabermos por nós mesmos sobre a forma como o Senhor deve ser adorado. Essa é a verdadeira humildade, é ter um correto julgamento sobre si mesmo, não de acordo com o que os homens dizem, não de acordo com o que o próprio coração diz, mas como disse Paulo, com aquilo que a Escritura tem testificado acerca de nós. Mas, embora a própria natureza, o nosso próprio coração testifique, isso é, nos leve a crermos que devemos prestar culto ao Senhor, nós não sabemos, irmãos, e esse é o grande ponto, nós não sabemos qual é o culto que agrada a Deus, exceto se consultarmos a sua palavra, a Sagrada Escritura, que é a revelação da mente divina. Então, se não houver a disposição humilde em nossos corações de nos curvarmos à vontade de Deus, nunca haverá uma verdadeira adoração, nunca haverá um verdadeiro culto, enquanto estamos pensando em nos intrometer na autoridade divina, para ditar, ajustar e refazer aquilo a qual o Senhor ordenou. Nunca haverá verdadeiro culto, enquanto temos corações soberbos. E por isso, que não é sem razão, que a Escritura nos diz, Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O orgulho, irmãos, e a soberba faz com que o homem se eleve acima de Deus. Porque Deus resiste aos orgulhosos? Porque o orgulhoso é um indivíduo que em todas as suas partes e no objetivo da sua vida, ele tenta batalhar e rivalizar com o Senhor, e ele não percebe. A maioria das pessoas são orgulhosas e não percebem. E por que o orgulhoso não percebe? Porque aquele que é orgulhoso ou soberbo é incapaz de olhar para si. Eles estão olhando tanto para o alto, e como eles pensam que são grandes, que são incapazes de olhar para si e ver a sua pequenez. Com o seu entendimento, eles pensam que a Bíblia diz, isso é velho, isso pode ser readaptado às interpretações modernas. Quando eles estão diante da lei de Deus, eles dizem, ora, a minha vontade não pode se curvar, eu não posso fazer aquilo a qual o Senhor falou. Os homens ousam, isso é uma soberba em nível altíssimo, se achegarem-se diante de Deus, com as suas mentes inchadas, com a pompa, com uma série de criações próprias. E por isso que Tiago diz, Deus resiste aos soberbos. Isto é, Deus rejeita
todo o que eles fazem. A palavra ali, para resistir, é posicionar-se em batalha, é opor-se. Deus está em guerra contra todos aqueles que têm mentes inchadas, todos aqueles que tentam se achegar-se a eles com os seus próprios ditames, querendo fazer a sua própria vontade e não se curvando à sua lei. O Senhor Deus, o único Deus verdadeiro, despreza toda a falsa adoração que os homens nos trazem. E não somente despreza, mas veja, Deus está em guerra. Ele expõe à vergonha todas as invenções dele. O Senhor considera que são aborrecedores dele todos aqueles que pervertem o seu culto. Êxodo capítulo 20, aqueles que me aborrecem são aqueles que quebram o segundo mandamento. Mas aquele que se achega a Deus, e veja, essa é a humildade, aquele que se achega a Deus não com as suas próprias concepções, não confiando em sua própria sabedoria, não tendo esperança em suas próprias obras, mas aqueles que se achegam a Deus sem esperar nada de si mesmos, para serem totalmente preenchidos pela sabedoria dele. Aqueles que não se achegam a Ele com novas e atrativas formas de adorá-lo, mas que depositam a fé naquilo que Ele revelou para segui-lo reverentemente, é esses que são agraciados. É uma verdade, irmãos, indiscutível. É uma verdade a qual não pode ser negada, que não existe verdadeira humildade separada do princípio regulador do culto. Princípio este que estabelece que ninguém pode adorar a Deus de modo além do que Ele determinou em sua palavra. Aí começa toda a humildade. Quando os homens não estão mais confiantes em suas mentes caídas, mas vão até a Escritura para se submeter a ela. Toda essa humildade não pode ser separada do princípio regulador. Por quê? Todo aquele que se atreve a inserir no culto a Deus o que não foi ordenado, todo aquele que se atreve a inventar novas formas ou rejeitar aquilo que o Senhor entregou, ele, por implicação, se considera mais sábio e mais verdadeiro que o Senhor. O Senhor diz que deve ser feito dessa forma, mas o soberbo olha e diz: não, eu tenho uma ideia melhor. Isso é o ápice, irmãos, da soberba humana, tentar alterar e sugerir a Deus algo melhor do que Ele entregou em sua palavra. Então, nesse contexto, o nosso texto em Mateus, ele trata de um momento especial, de um momento marcante no ministério do Senhor Jesus Cristo, que é a realização da última Páscoa. E, simultaneamente, concomitante à realização da última Páscoa, nós temos a instituição da ceia do Senhor, segundo aqui vemos o relato do apóstolo Mateus. Mas antes de adentrarmos em nosso texto mais diretamente, há algumas coisas que são aqui necessárias nós notarmos de modo preliminar, para que possamos compreender o que está sendo aqui discutido. A primeira coisa, irmãos, é que nós estamos no Evangelho segundo Mateus, e nós sabemos que existem 4 relatos: o relato de Mateus, o relato de Marcos, o relato de Lucas e o relato do apóstolo João acerca da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que não existem diferentes evangelhos, como se cada um dos evangelhos estivessem ensinando doutrinas diferentes, como se João dissesse uma coisa, Mateus dissesse outra, Marcos ensinasse outra e Lucas outra, e eles estivessem falando coisas contraditórias. De modo algum.
uma vez que o autor dos evangelhos é o mesmo, isto é, o Espírito Santo, e o Espírito Santo jamais pode se contradizer, então todos os evangelhos estão em perfeita harmonia, e nem os seus autores estão se rivalizando, nem eles estão buscando contradizer ou disputar um com o outro. Há um único evangelho, há uma única obra, um único ministério do Salvador, e esse evangelho são as boas novas, as boas notícias, o anúncio do Salvador, entendam, segundo um relato inspirado de 4 homens. Nós temos uma única coisa, o anúncio das boas novas, o anúncio das boas notícias, o anúncio do Salvador, que é relatado por 4 homens diferentes. Eles não estão falando sobre coisas diferentes, mas sobre um único só objeto. A palavra, irmãos, evangelho, não é uma palavra própria da Escritura. Ela era usada pelos povos pagãos, pelos povos gregos. A palavra evangelho, no original, no grego, evangelion, era usada para se referir a notícias alegres quando ocorria uma vitória em uma batalha. Quando ocorria uma vitória em uma batalha, o mensageiro vinha dizendo: trago agora o evangelho, isto é, a vitória da batalha do general. E essa palavra evangelho equivale a uma palavra hebraica que significa exatamente isso: trazer boas notícias, trazer notícias de vitória, anúncio de notícias boas. Se nós lermos Isaías 61, versículo 1, nós vemos essa definição, ou esse uso. Isaías 61, 1. Assim diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Espírito tem me ungido para pregar boas novas aos pobres. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. A palavra aqui, irmãos, para boas novas, é a palavra hebraica que equivale a evangelho. Isto é, o Senhor foi ungido para Cristo, como vemos em Lucas capítulo 4, para anunciar as boas novas, o anúncio da vitória do Salvador. Então cada escritor, entendam isso, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão anunciando a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte, para garantir e efetuar a redenção da igreja. Eles estão anunciando a vitória de Cristo sobre Satanás e o pagamento de toda a justiça divina que foi exigida por Deus. Notem aqui, o evangelho não trata de um plano pessoal de vida. O evangelho não se trata de dinheiro. O evangelho não se trata sobre o seu valor. O evangelho possui um centro muito definido, isto é, o triunfo de Jesus Cristo para salvar pobres pecadores. Nem sequer nós somos os protagonistas. O protagonista e o centro do evangelho é Cristo. Então cada historiador evangélico, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão contando essa mesma história acerca de como Cristo venceu, mas cada historiador evangélico possui uma ênfase diferente, e é útil entendermos isso, porque eles não estão escrevendo para rivalizar uns com os outros, eles estão tomando várias testemunhas para falar sobre o mesmo assunto, mas cada um deles está contando a mesma história, a vitória do Rei Jesus sobre um aspecto diferente, que estão em harmonia. Então, Mateus é aquele que relata a vitória do Rei prometido. G
Jesus de Nazaré. Por isso que Mateus começa com uma genealogia mostrando que Cristo é o filho de Abraão, o filho de Davi. O objetivo de Mateus é relatar a vitória do rei prometido nas escrituras veterotestamentárias. Mas o propósito de Marcos é relatar a vitória de Jesus, o Messias. E por isso que ele começa o princípio do evangelho de Jesus Cristo. Ele não cita uma genealogia, ele cita: este Jesus é o Messias, a vitória do Messias. Lucas relata a vitória de Jesus, o Filho do Homem. O Filho do Homem que é plenamente capaz de salvar os judeus e os gentios. Nós sabemos, Lucas é o historiador evangélico que mais usa a expressão Filho do Homem, porque ele quer mostrar que Cristo é plenamente capaz, sendo homem, de salvar tanto os judeus como gentios. Mas João é como uma águia que se eleva acima de todos eles e mostra a vitória de Jesus, o Deus encarnado. E por isso que ele se inicia o seu evangelho dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Enquanto Mateus apresenta a vitória do rei prometido, Marcos a vitória do Messias, Lucas a vitória do Filho do Homem, João sobe acima de todos e anuncia a vitória do Deus encarnado, a vitória do verbo eterno. Então todos eles estão tratando do mesmo assunto, mas com propósitos catequéticos, com propósitos de ensinar diferentes. A segunda coisa, irmãos, que devemos observar é que o autor do livro é o apóstolo Mateus. O nome Mateus significa dom ou presente de Deus, e é aceito sem ressalva, sem dúvidas, desde os tempos mais primitivos, que o apóstolo Mateus é o autor do primeiro evangelho. Nós sabemos que o seu nome hebraico era Levi, e Levi significa juntado ou unido. Quando Lia tem Levi, ela diz: agora o meu marido se juntará ou se unirá novamente a mim. Marcos e Lucas relatam que aquele que estava na coletoria cobrando impostos era Levi. Ele era o apóstolo Mateus, alguém que trabalhava para o terrível e maligno Império Romano, coletando impostos que eram algo que os judeus odiavam. Se nós olharmos em Mateus capítulo 9, versículo 9, nós temos essa descrição. Mateus 9, 9. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus. Disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Algo aqui, irmãos, muito interessante é que Mateus nunca se refere a si mesmo como Levi. Mateus nunca se refere a si mesmo como Levi. Isso é algo próprio de Lucas e de Marcos. Mateus sempre se refere a si mesmo como Levi. Mateus somente se refere a si mesmo como Mateus e nunca como Levi. Agora, qual é a razão disso? Por que Mateus não chama a si mesmo de Levi e por que os outros historiadores evangélicos fazem isso? A questão, irmãos, é que Marcos e Lucas estão focados ou concentrados em mostrar ao que Mateus estava unido. Quando eles dizem Levi, cobrador de impostos, eles estão dizendo bem assim: este homem é Levi, unido e juntado com o Império Romano para roubar o povo de Deus. Lucas e Marcos estão concentrados em mostrar que o apóstolo Mateus antes não estava unido ao povo de Deus, mas aos romanos. Ele era parte
do sistema do império corrupto que oprimia o povo de Deus. Mas Marcos e Lucas, quando citam agora Mateus em suas listas apostólicas, eles não o chamam mais de Levi, mas o chamam de Mateus, exatamente para mostrar que agora ele é aquele que foi dado como um dom ou um presente de Deus para a edificação da igreja. Agora, por qual razão então Mateus, diferente de Marcos e de Lucas, no relato da coletoria, refere a si mesmo como Mateus? O propósito do apóstolo, irmãos, é evidenciar o amor soberano e eletivo de Deus. Isto é, enquanto ele era um homem corrupto, enquanto ele era unido ao império romano maligno e roubava o seu próprio povo e oprimia os seus próprios irmãos, Deus o tinha chamado com amor eterno e soberano para a salvação e para que ele fosse um apóstolo de Jesus Cristo. Então, Mateus cita o seu próprio nome no seu próprio relato para mostrar a graça e a grandiosidade do amor eletivo. Mas Mateus mais uma vez faz algo distinto e certamente muito interessante. Quando ele relata a lista apostólica, a lista dos apóstolos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, ele é o único entre Mateus, Marcos e Lucas, que se refere a si mesmo como Mateus, o publicano. Lucas e Marcos não se referem a Mateus como publicano em suas listas, mas Mateus sim, basta lermos. Mateus capítulo 10, versículo 3. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu. Por qual razão Mateus faz questão de dizer: eu, Mateus, aquele que fora publicano? O propósito dele aqui é muito simples. Embora, é como se ele dissesse: embora eu seja agora um apóstolo de Cristo, embora eu esteja agora em uma posição exaltada e alta sobre a igreja de Deus, eu era um publicano. Não foi nada e absolutamente nada em mim mesmo a qual moveu Cristo me chamar para tal posição. Mateus é o único que cita que ele era um publicano exatamente para enaltecer a graça de Cristo. Ele estava em uma posição alta, mas agora lembra a todos: não foi por mim mesmo. Tudo ele deve à graça de Jesus. Ele agora não está mais unido ao império romano, mas ao reino de Cristo, o verdadeiro rei. Então, entendendo essas coisas, voltemos para a nossa passagem, no versículo 20, que se encontra nos momentos finais do Senhor Jesus Cristo, antes dos seus sofrimentos vicários, dos seus sofrimentos substitutivos que o levaram à crucificação. O capítulo 26, irmãos, ele trata inicialmente da preparação de Jesus e dos apóstolos para a Páscoa. Se vemos no versículo 2, no capítulo 26, é dito: sabeis que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então, o contexto a qual a nossa passagem se encontra é que Cristo está na iminência da celebração da festa da Páscoa. E aqui é muito bom que relembremos o que significava a Páscoa. E sem não entendermos isso, nunca compreenderemos qual é a ligação entre a última celebração da Páscoa e a instituição da ceia do Senhor. Lembremos, a Páscoa era uma festa que foi instituída por Deus
quando o povo estava prestes a sair da terra do Egito, quando eles estavam prestes a serem libertados da praga que viria sobre os primogênitos, quando eles estavam prestes a serem libertados da escravidão egípcia. Então a Páscoa era uma ocasião especial, porque a igreja relembrava todos os anos que houve uma grande e poderosa redenção operada pelo Deus da aliança. Mas a Páscoa, irmãos, ela é muito mais do que uma festa judaica, cujo objetivo é lembrar da escravidão egípcia e da libertação dela. A Páscoa é uma representação do Evangelho. A Páscoa é a representação do Evangelho sob formas e figuras, usando a linguagem veterotestamentária. Muitas pessoas pensam incorretamente que o Antigo Testamento não tem Evangelho e que o Evangelho é algo próprio do Novo Testamento, mas isso é absolutamente falso. O Antigo Testamento está anunciando de todas as formas o Evangelho, mas a diferença, e porque não é tão claro como vemos no Novo Testamento, é porque ele o está anunciando através de sombras, de figuras, de sacrifícios, de abluções, de lavagens. Então vejamos como a Páscoa corresponde ao Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro, irmãos, se nós abrimos nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 12, nós veremos algumas coisas interessantes. Êxodo, capítulo 12. A primeira coisa da Páscoa era que deveria um cordeiro ser morto para cada família do povo de Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, e um cordeiro para cada casa. Esse cordeiro era separado 4 dias antes da sua imolação, ele era separado para depois de 4 dias ser morto. Havia um cordeiro que seria sacrificado para cada família do povo de Deus. Ora, para quem? E para quem esse cordeiro apontava? Quem é o cordeiro a qual o cordeiro pascual apontava? É muito claro, é o cordeiro de Deus, que é Jesus. João Batista diz: eis o cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O cordeiro da Páscoa apontava para um cordeiro maior. E, segundo o apóstolo Paulo, Cristo é a nossa Páscoa. Isto é o cordeiro a qual foi imolado, a qual foi sacrificado para a nossa salvação. A segunda coisa, irmãos, é que esse cordeiro, ele não deveria apenas ser morto. Ele não deveria apenas ser morto, mas também assado no fogo. Vejamos Êxodo, capítulo 12, versículos 6 e 9. Versículo 6. Guardareis até o 14º dia do mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. Agora, versículo 9. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça com os pés e as suas entranhas. O que o cordeiro assado apontava? Para a ira de Deus que consumiu o Senhor Jesus Cristo. O cordeiro não foi apenas morto, mas ele foi consumido pelo fogo.
Assim o Senhor Jesus Cristo suportou a ira de Deus sobre si. Mas observem, o cordeiro não deveria apenas ser morto, não deveria apenas ser assado, o seu sangue não apenas deveria ser derramado, mas devia ser aspergido sobre todas as casas do povo de Deus. Para o que isso apontava, irmãos? Para o fato que não é somente necessário que Cristo morra por nós, mas que sejam aplicados os seus méritos sobre nossas pessoas. Observem, o cordeiro era morto e era colocado o sangue dele sobre as ombreiras da porta do povo. E quando a ira de Deus, representada naquele anjo, passara no Egito, quando a ira de Deus visse o sangue do cordeiro, ela passava aquela casa. Páscoa, o que isso significa? É que todos os homens estão sob a ira do Senhor, mas somente aqueles a qual são aspergidos com o sangue de Cristo, é que essa ira não é derramada sobre eles. O cordeiro e a sua morte é um tipo ou aponta muito claramente para Cristo. É necessário o sangue de Jesus ser derramado sobre as nossas vidas para que a ira de Deus seja desviada. Somente aqueles que são marcados pelo sangue do Cordeiro é que não serão destruídos. Agora, a terceira e última coisa, irmãos, é que o cordeiro não deveria apenas ser morto, não deveria ser apenas assado, não deveria ter apenas o seu sangue aspergido, mas também ele deveria ser comido pelo povo. Êxodo capítulo 12, versículo 8. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, e pão ázimo, e com ervas amargas o comerão. O que isso significa? É que o cordeiro traria sustento e força para os seus corpos. Isso aponta para que nós somos ordenados a comer e beber de Cristo. Assim como o cordeiro alimentaria a eles e daria a eles força, os cristãos devem ir até Cristo para extraírem força, vigor, satisfação e alegria no Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vidas em vós mesmos. João 6,53. Então é necessário comer de Cristo, é necessário obter dele nutrição espiritual. Ora, então, por essas simples três semelhanças, o cordeiro apontava para Cristo, o cordeiro morto apontava para o sacrifício dele, o sangue do cordeiro aspergido apontava para a aplicação dos méritos, o cordeiro comido apontava para a necessidade de nos alimentarmos de Cristo. O que isso mostra? Que a Páscoa era uma festa típica, era uma festa que apontava para a libertação e a redenção maior do que a redenção do Egito. A festa da Páscoa apontava para a redenção por meio do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo fala em Colossenses 2,17. Todas aquelas coisas, aqueles dias de festa, eram sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Todas aquelas festas judaicas e a própria Páscoa era apenas uma sombra, mas a substância para o qual elas apontavam é o Senhor Jesus Cristo. Ora, mas a Páscoa não é somente típica por apontar para o Salvador, mas ela é também sacramental. A Páscoa era uma ordenança instituída pelo Senhor, para que através de sinais visíveis, o cordeiro imolado, o seu sangue derramado, o seu sangue aspergido, os cristãos, a igreja veterotestamentária,
pudesse ver o Evangelho representado diante dos seus olhos, pudessem ser selados na graça invisível, todos aqueles que participavam da Páscoa, com fé, eram confirmados e cresciam na graça. A Páscoa era um sacramento de nutrição espiritual. Então, nessa ocasião aqui, a qual Cristo se reúne com os discípulos para celebrar a Páscoa, a qual ele se reúne para preparar esse grande festival, ele está se reunindo para um grande momento, para mostrar que ele é o Cordeiro Pascual, a qual será morto. Toda essa ordenança da Páscoa, com seus vários sinais externos, irão cessar. Por quê? Porque não haverá mais necessidade de Páscoa quando o Salvador cumprir a sua obra redentora. Não haverá mais necessidade de sacrificar um cordeiro quando o grande Cordeiro de Deus for imolado. Por isso que Paulo diz, Hebreus 9:10, todas essas coisas foram impostas até o tempo da reforma, isto é, até o tempo que Cristo veio cumprir todas elas. Hebreus 9:10. Então, tentar oferecer sacrifício de cordeiros após a morte de Cristo é negar a satisfação e negar o sacrifício dele. Esse é o erro papista, esse é o erro da igreja romana, com a abominação chamada missa. Eles pensam que estão sacrificando Cristo novamente. O que os papistas estão dizendo? Que o sacrifício do Salvador não foi suficiente e eles precisam sacrificar e matar Jesus Cristo todos os domingos novamente. Esse é o erro romanista. A missa romana é o que eles chamam de sacrifício cruento de Jesus. Eles realmente pensam que estão matando o Salvador. Isso é a loucura dos homens, que não conseguem entender que o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas. Mas também há um outro erro, um erro sutil que a falta de entendimento sobre essas coisas provocam na igreja dita evangélica. Quando a dita igreja evangélica continua a celebrar a Páscoa. Ora, vejam, as pessoas ano após ano, quando chegam entre março e abril, começam a celebrar a Páscoa. Mas isso é um erro, porque vamos celebrar algo cujo Salvador já cumpriu o seu significado. Não é mais necessário persistir em celebrar a Páscoa, é judaizar a igreja. Mas talvez alguns digam, ora, nós não estamos sacrificando animais, nós não estamos oferecendo um cordeiro, nós só estamos guardando e comemorando a ressurreição de Cristo. Mas onde, pergunto, Jesus Cristo ordenou que a igreja deve celebrar uma vez por ano a sua ressurreição? Em nenhum lugar. Cristo ordenou todos os domingos, todos os dias do Senhor, para celebrarmos a sua ressurreição. Mas os homens são tão cegos que pensam que eles devem, em um dia do mês, comemorar a ressurreição, quando Cristo ordenou o dia do Senhor, este dia, a qual todos nós celebramos a sua obra redentora. Então, tanto o erro romanista como o erro da dita igreja evangélica de tentar perpetuar um sacrifício ou uma celebração da Páscoa decorrem de uma má compreensão do Evangelho. Mas, se nós vemos agora que a Páscoa cessa, que essa cerimônia de sacrifício de cordeiros não é mais perpétua para a igreja, Cristo não deixa o seu povo sem uma representação visível da sua obra redentora. A igreja veterotestamentária tinha a Páscoa, que representava o Evangelho. Agora Cristo, nessa última ocasião, institui uma festa ou um sacramento
cujo significado e cuja substância é igual. A ceia do Senhor tem um significado igual da Páscoa, isto é, mostrar o sacrifício salvífico de Jesus Cristo e alimentar espiritualmente todos aqueles que se participam dele com fé. A diferença é, os judeus celebravam a Páscoa esperando o Cristo por vir. Eles olhavam para o futuro. Nós celebramos o sacrifício de Cristo não olhando para o futuro, mas para o passado. A Páscoa e a ceia do Senhor são substancialmente, essencialmente a mesma coisa. A diferença é que o sinal externo não é mais um cordeiro morto, mas o pão e o vinho, que são os elementos. O primeiro, que é o pão, nós sabemos muito bem, significa o corpo de Cristo. O vinho significa o sangue de Cristo. E todo o sacramento da ceia do Senhor, assim como era a Páscoa, é uma representação visível do Evangelho. Atentem-se nisso, irmãos. Cada parte da ceia do Senhor foi ordenada para mostrar a obra da salvação. Cada parte da ceia do Senhor foi ordenada para mostrar o Evangelho, não somente nos elementos, no corpo e no sangue, no pão e no vinho, mas também nas ações sacramentais. O que são ações sacramentais? Ações sacramentais são atos que foram ordenados para a correta e ordenada administração do sacramento. São ações específicas envoltas dos elementos que transmitem e comunicam a obra de Jesus. Uma ação sacramental não pode ser retirada ou alterada sem corromper de modo significativo o evangelho que é apresentado na ceia do Senhor. Quando os homens alteram ou retiram uma ação sacramental, eles estão danificando a palavra visível. A Escritura é a palavra escrita. O sacramento, o batismo e a ceia do Senhor é a palavra visível, a qual podemos tocar, a qual podemos sentir. E quando a igreja retira uma ação sacramental, isso mostra uma visão defeituosa que elas possuem da obra redentora naquele ponto particular. Deixe-me dizer um exemplo aqui rápido de uma ação ou de uma ação sacramental. Uma ação sacramental, a qual foi ordenada por Cristo, é que na ceia do Senhor o pão deve ser partido. Não meramente que você deve ver lá os pães partidos, mas que diante da congregação o pão deve ser partido. Tanto Mateus relata isso, basta lermos, vamos ler Mateus 26, 26. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Marcos 14, 22, Lucas 22, 19, todos eles relatam que na ceia do Senhor o pão foi partido. Essa é uma ação sacramental. O elemento é o pão e há uma ação ou um ato envolto ou ligado aos elementos. Essa ação sacramental do partir do pão é tão importante que a própria ceia é chamada pelo seu nome. Em Atos capítulo 20, versículo 7, é dito: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles. Então, o partir o pão é tão necessário para a ceia do Senhor, que a própria ceia era chamada de o partir do pão. E o que significa o partir do pão? O partir do pão
significa que o corpo de Cristo foi castigado, que o corpo de Cristo foi dilacerado pela ira divina. Quando os homens tiram o partir do pão da celebração do sacramento, eles perdem de vista que Cristo não foi somente entregue, mas dilacerado e partido pela igreja para salvá-los. Observe como Paulo, quando nos descreve o relato da ceia do Senhor, mostra como é necessário o partir do pão. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Diz assim: e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então o pão na ceia do Senhor não deve ser somente colocado na mesa, mas ele deve ser partido diante da congregação, para que todos possam elevar suas mentes e lembrarem que na obra da redenção, o Senhor Jesus Cristo foi dilacerado pela ira divina, que ele sofreu os mais terríveis juízos e as mais terríveis dores para pagar pelos nossos pecados. O partir do pão mostra que Cristo foi ferido, afligido e oprimido para nos dar redenção, que ele, que é puro, imaculado e santo, suportou toda a ira a qual os nossos pecados mereciam. Mas quando as igrejas tiram o partir do pão do sacramento da ceia, eles estão privando a igreja de entender que Jesus Cristo sofreu e foi objeto da ira de Deus para pagar pelos nossos pecados. E por isso, se perguntarmos a muitas igrejas o que Jesus Cristo fez na cruz, eles não sabem. Eles começarão a gaguejar. Eles dirão que foi para dar um bom exemplo. Alguns mais inteligentes irão dizer que foi para pagar pelos nossos pecados. Mas aí perguntamos, como isso ocorreu? A quem ele pagou? Alguns dirão, ele pagou a Satanás. Veja uma loucura. Mas o partir do pão, a qual representa o corpo de Cristo dilacerado e sofrendo por nós, mostra exatamente isso, que Cristo foi moído, ferido, castigado, não por Satanás, mas pelo próprio Deus, para cumprir as demandas da justiça divina. Vejam que eliminar uma ação sacramental impede as pessoas de verem na ceia do Senhor o Evangelho em sua completude. Ó irmãos, se os cristãos considerassem realmente que o Filho de Deus foi castigado pelo próprio Deus, que ele foi imolado na cruz pelo próprio Deus para a nossa redenção, eles veriam a grandiosidade do pecado, como o pecado é odioso, a qual o Pai não poupou o seu próprio Filho. A igreja iria considerar que cada ferida, cada esbofeteada, cada chicotada sobre o corpo do Redentor foi por culpa das nossas transgressões. Cada um dos nossos pensamentos tolos, cada uma das nossas palavras ociosas, cada um dos nossos falsos cultos, foi feridas no Salvador. Mas a igreja é privada de compreender isso. A igreja é privada porque foi eliminada uma ação sacramental. Então o nosso texto, ele apresenta outra ação sacramental aos elementos, o pão e o vinho. E o nosso texto apresenta outra ação sacramental, que é o sentar-se à mesa.
Vamos ler novamente. Atos 26, 20. Ao anoitecer, ele assentou-se com os 12. Sentar à mesa é outra ação sacramental, a qual é necessária para a correta administração da ceia do Senhor. E aqui, irmãos, lembremos que a Páscoa, ela se iniciava com o sacrifício do cordeiro, no 14º dia, antes do pôr do sol. Vimos lá isso em Êxodo capítulo 12, versículo 6. Então, o cordeiro era sacrificado entre as 3 da tarde e as 6 da noite. E quando o sol declinava, quando se iniciava o 15º dia, porque os judeus contam o dia do pôr do sol ao pôr do sol, então entre as 3 e as 16 e as 18 horas do 14º dia, eles sacrificavam o cordeiro. E quando passava das 6 horas e começava a adentrar na noite, eles comiam o cordeiro. É exatamente esse ponto que nós estamos aqui na história. O cordeiro foi sacrificado e agora Cristo irá com os discípulos comer o cordeiro pascual. Então, Mateus está dizendo que Cristo e os judeus e os apóstolos já tinham se preparado. Eles agora estão prontos para comer. Então o apóstolo acrescenta que eles se assentaram. No grego, anakeimai, que significa sentar-se à mesa, ou reclinar-se, sentar-se. E aqui, nós devemos observar que há uma interpretação a qual não podemos aceitar, que anakeimai significa, algumas pessoas dizem, se prostrar, ficar deitado. Ora, se anakeimai, que é a palavra a qual o apóstolo Mateus usa aqui, significasse ser deitado, isso geraria sérios absurdos para outras passagens da Bíblia. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte, Mateus 9, versículo 10. E aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, e eis que chegaram-se muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Ora, é a mesma palavra. Se entendermos que anakeimai significa deitado, então teremos que, por implicação, dizer que Cristo ficou deitado com os discípulos e com os fariseus na casa de Mateus. Isso é contra a decência. Ninguém come deitado, ninguém se deita com estranhos. Agora, se isso não fosse razão suficiente, ainda cito outro motivo, é que Cristo usa anakeimai como sinônimo de mesa, para mostrar que uma das honras dos cristãos será estarem sentados à mesa com o Salvador. Vejamos Lucas 22, versículo 27 e versículo 30. Lucas 22, versículo 27 e versículo 30. Diz assim: porventura, qual é maior? Quem está à mesa, isto é, anakeimai, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, mas eu estou entre vós, como aquele que serve. Agora versículo 30. Para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos assentais sobre trono, julgando as 12 tribos de Israel. Cristo está aqui claramente dizendo que vocês que irão se assentar-se comigo
serão dotados de uma honra muito maior. Uma honra muito maior, porque sentar-se à mesa é um sinal de honra. Agora, além disso, não se deve pensar que os apóstolos e Cristo celebraram a ceia do Senhor em pé, como muitas pessoas pensam e querem fazer, receber os sacramentos em pé. Isso é provado por João 14:31, que Cristo diz: levantai-vos, vamos daqui. Ora, quem está em pé não precisa se levantar. Então os apóstolos de Cristo não estavam em pé na ceia do Senhor, eles estavam assentados. Agora, irmãos, por quê? O que há de especial em sentar-se à mesa? Por que Cristo quer que o seu sacramento seja celebrado com o seu povo sentado à mesa? Não em bancos, como aqui estamos vendo na frente, nem cada um em pé ou separados, mas todos sentados à mesa para comer do seu corpo e do seu sangue. A questão é que sentar-se à mesa na Escritura, e prestem atenção nisso, não é algo desprovido de significado. Na Bíblia, sentar-se à mesa não é algo sem significado, mas representa a comunhão, a afeição e a honra. E por isso que o salmista, no Salmo 128, versículo 3, diz que uma das felicidades do homem que teme a Deus é estar com os seus filhos sentados à mesa com ele. Os teus filhos como plantas de oliveiras ao redor da tua mesa. Estar à mesa significa na Bíblia um lugar de paz, de união, de proximidade. Os pais amam ter seus filhos perto e não dispersos. É uma verdadeira bênção divina para um homem ter suas crianças em comunhão, para estreitar os laços, para manter boas conversas. A tal ponto, irmãos, se observarmos na linguagem da Escritura, que sentar-se à mesa com alguém é visto como ter união em seus atos. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, escrevi, para que não mantenhais na companhia de qualquer homem, que se diz ser cristão e é adúltero, idólatra, e com tal ainda nem comais. Porque comer à mesa com alguém perverso é um sinal de concordância ou de união com os seus atos. Em 1 Reis 18:19 é dito que os falsos profetas comiam à mesa com Jezabel, isto é, eram unidos e concordes com as perversões que ela cometia. Sentar-se à mesa na Escritura é estar em união, em comunhão, é honra. E por isso, também, que sentar-se à mesa é um sinal de civilidade natural. 1 Reis, capítulo 13, versículo 19, versículo 20, vemos que quando alguém era chamado para comer em uma casa, era chamado para que ele comesse à mesa. É uma falta de respeito convidar alguém para comer conosco e não convidá-los a comer à mesa. O Espírito Santo, Daniel 11:27, diz que é um pecado agravado falar mentiras à mesa. Por quê? Porque quem fala mentiras à mesa esconde a sua mentira em um momento que deveria haver comunhão, a qual deveria haver paz, a qual deveria ser um momento de concordância. Ora, até mesmo sentar-se à mesa com um governante é um sinal de honra. Provérbios 23, versículo 1, porque mostra companheirismo entre as partes. Então, todas essas razões, elas mostram que sentar-se à mesa é, na Escritura, um sinal natural de familiaridade. É um sinal de união, um sinal de concordância, um sinal de honra. E a partir disso, nós podemos derivar do nosso texto a seguinte doutrina: o sentar-se à mesa
é uma ação sacramental ordenada para o sacramento da ceia do Senhor, que significa a comunhão dos cristãos com Cristo e entre si. Sentar-se à mesa no sacramento da ceia do Senhor tem um significado evangélico, tem um significado espiritual. Nós estamos em comunhão, concordância, em paz, em união uns com os outros e com o Salvador. E para provarmos isso, irmãos, darei 3 argumentos para provarmos que sentar-se à mesa é uma ação sacramental ordenada para a ceia do Senhor. Primeiro, sentar-se à mesa não é um mero costume, não é algo ocasional. Muitas pessoas pensam que Cristo sentou-se à mesa meramente porque tinha que se sentar, meramente porque era um costume, porque era a Páscoa, mas não há nenhum significado, ou é um mero costume a qual Cristo ali inseriu. Mas devemos observar aqui que os costumes são de 2 tipos. Há costumes que são fundados na decência e na lei natural, como é o uso da cobertura feminina, a qual Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, versículo 14 e versículo 16. Vejamos lá. Um costume que é fundado na decência e na lei natural. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo... capítulo 11, versículo 13, 14 e 16. Diz assim: Paulo: julgai em vós mesmos, é decente que uma mulher ore descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido? Versículo 16: mas se algum homem quiser ser contencioso, não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Qual é o argumento aqui de Paulo? É muito simples: julgai vocês mesmos. É lícito que uma mulher se apresente na Assembleia Pública sem estar com a sua cabeça coberta? A mesma natureza que os ensina que o homem não pode ter cabelo grande é a mesma que ensina que a mulher deve ter um sinal de autoridade, isto é, que está sob autoridade na sua cabeça. Aí Paulo diz: se alguém quiser criar brigas sobre se a mulher deve ou não usar uma cobertura, saiba de algo: a igreja de Deus não tem o costume das mulheres não usarem a cobertura, porque para Paulo, a mulher usar a cobertura na sua cabeça é um sinal de decência e da lei natural. Era um costume, veja, não praticado somente. As pessoas dizem: ora, Paulo está tratando de uma questão contextual, prostituição. Não, Paulo diz: todas as igrejas de Deus não têm o costume das mulheres estarem descobertas. Então Éfeso, Antioquia, Tessalônica, todas as outras, as mulheres usavam a cobertura. Há costumes que são fundados na lei natural, mas há outros costumes que são fundados na mera vontade dos homens. Um exemplo desse é que vemos em João 18:39, aonde é dito que Pilatos libertava alguém a cada Páscoa. Ora, se o sentar-se à mesa é um costume da decência e da lei natural, como nós vimos certamente que é anteriormente, então ele não pode ser deixado de lado em um banquete, em uma refeição, sem contradizer a Escritura e o que a Bíblia pressupõe, sem contradizer a natureza. Se sentar-se à mesa é um costume, deve se perguntar: é um costume da decência e da lei natural, ou é um costume da mera vontade dos homens? Para a Escritura, como vimos logo antes, é um costume fundado na civilidade natural, em um significado de união, familiaridade, de concordância, de comunhão. Agora, se nós, veja um absurdo, se nós dissermos que Cristo sentou-se à mesa
na celebração da Páscoa, na instituição da ceia do Senhor, porque era fundado na mera vontade dos homens. Então, estamos dizendo que Cristo fez algo no culto, baseado no que os homens disseram. Impossível, porque ele disse, Marcos 7,7, em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Cristo jamais considerava aquilo a qual Deus não ordenou. Cristo não considerava aquilo que os homens inventavam. Deus encarnado, Jesus Cristo, somente considerava aquilo a qual Deus ordenou. Então, se nós dissermos que sentar-se à mesa era um costume da vontade dos homens, estamos dizendo que Cristo inseriu na adoração a Deus algo fora daquilo a qual é ordenado, seja na decência natural ou na Escritura Sagrada. É um sério problema para todos aqueles que são contra o sentar-se à mesa no sacramento da ceia do Senhor. Se eles apelam para ser um costume, eles têm que dizer, é de decência e lei natural ou é de mera vontade dos homens? Se for do segundo tipo, então fazem culpado o imaculado, Senhor Jesus Cristo, de pecado. Mas também há outro ponto, irmãos, é que sentar-se à mesa não poderia ser algo ocasional, não poderia ser algo circunstancial da celebração da Páscoa. Por quê? Todas as coisas que eram circunstanciais ou ocasionais da celebração da Páscoa eram aquelas que Cristo estava obrigado pela lei ou obrigado pela providência. E de fato, tudo aquilo na instituição da ceia do Senhor, a qual Cristo estava fazendo, porque era derivado da lei cerimonial ou da providência, é não imitável. Agora vejamos exemplos. O pão da ceia era azedo ou sem fermento. Por quê? Porque a lei cerimonial assim ordenava. O momento da ceia era depois da Páscoa, porque o Novo Testamento, a nova aliança, sucede à antiga. O número de pessoas era limitado a 12, por causa que a Páscoa deveria ter um número limitado que pudesse comer o cordeiro. Agora eu pergunto, qual era a ocasião especial, qual era a circunstância pascual, a qual obrigasse o Senhor Jesus Cristo a comer sentado? Nenhuma. Cristo poderia ter escolhido qualquer gesto, Cristo poderia ter escolhido ficar ajoelhado, Cristo poderia ter escolhido ficar em pé. Não havia nada no cenáculo a qual ele estava que o obrigasse a se ajoelhar, a se sentar-se. Mas ele deliberadamente resolveu assentar-se. Não havia nada da lei de Moisés que o obrigasse a fazer dessa forma. Não havia nada que o impedia no ambiente que outra posição fosse estabelecida. Porém, essa foi a posição escolhida por Cristo, em conformidade com os princípios naturais e, como veremos, em conformidade com um significado espiritual. Mas eu pergunto, irmãos, Cristo sentou-se à mesa, não por qualquer circunstância limitante da Páscoa, porque nada na Páscoa exigia sentar-se à mesa. Ele sentou-se à mesa por causa de uma conformidade com os princípios naturais e, como veremos, um significado espiritual. Mas eu pergunto, o que os homens pensam disso? O que a igreja moderna pensa disso? Eles continuam a negar. Eles celebram as suas ceias em bancos separados e se consideram mais sábios do que o Senhor Jesus Cristo. Eles dirão: ora, as nossas congregações são grandes, isso vai prejudicar a ceia, vai prejudicar a conveniência, vai prejudicar o nosso conforto. Ora,
mas são as nossas conveniências que devem se adaptar às regras de Cristo, ou as regras de Cristo que devem se adaptar a nós. Esse é o grande mal dos orgulhosos. Eles não retrocedem no seu erro. Eles fazem tudo para ajustar conforme o que eles pensam. Embora Cristo tenha dito: fazei isto em memória de mim. E até as ditas igrejas que dizem administrar corretamente o sacramento repetem isso. Eles escolhem o que deve ser repetido. Melhor, eles escolhem o que deve ser feito. Cristo diz: fazei isto em memória de mim. Não foi só tomar o pão, não foi só pegar o vinho, mas todas as ações sacramentais. Mas os homens escolhem, eles assumem para si a presunção de deliberar aquilo que deve ser realizado, a revelia do que Cristo disse, a despeito do que o Senhor ordenou. Quando Cristo disse: fazei isso em memória de mim, não diz respeito somente aos elementos, mas também às ações sacramentais que estão envolvidas com os elementos. O pão partido, o sentar-se à mesa, tudo isso relembra a morte do Salvador. Mas, para aqueles que se esqueceram de obedecer a Cristo, não devemos ficar surpresos se forem ousados para alterar a sua vontade revelada. Segunda razão, irmãos: a ação sacramental de sentar-se à mesa significa e expõe a comunhão da igreja com o Salvador e com outros cristãos. Sentar-se à mesa tem um significado espiritual, e é importante termos em mente que a ceia do Senhor é uma festa, um banquete sacramental. Não é uma cerimônia vazia, um teatro, mas há uma comunhão verdadeira e espiritual com o Senhor Jesus Cristo e com o seu povo. E por consequência, todas as partes dela devem corresponder a essa significação espiritual. Quem não senta à mesa não tem real comunhão. Explico o porquê. A ceia não exige apenas participação, mas o comungar. Comungar é estar em comunhão, é partilhar do mesmo. Alguém pode participar do pão e do vinho, mas se não está à mesa, comendo com os outros do pão e do vinho, não é propriamente um comungante. E o próprio apóstolo João ensina isso. João 12:1. Fizeram-lhe uma ceia, e Marta a servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com Cristo. Pergunto: quem estava em comunhão com Jesus? Lázaro sentado à mesa ou Marta em pé? Quem estava em comunhão com Cristo? Aquele que está sentado com Ele, comendo do pão e do vinho com Ele, ou aquele que está distante dele? Ora, é claro que é Lázaro, porque estar à mesa, irmãos, é a honra da comunhão. Estar à mesa na Escritura é o símbolo da amizade. Essa é a noção primária e mais forte. Nós nos sentamos à mesa porque somos irmãos, porque somos amigos, porque partilhamos do mesmo Salvador. Ou seja, nós temos uma comunhão, um amor. Em Provérbios capítulo 9, versículo 2, diz que a sabedoria eterna, que é Cristo, matou os animais, misturou o seu vinho e preparou a mesa. Cristo preparou a mesa, não meramente para que peguemos os elementos e nos coloquemos em nossos bancos, mas para que estejamos em comunhão com Ele e com o seu povo. Deixa-me dar um exemplo aqui para ficar extremamente claro. Nós somos, irmãos, como Mefibosete, que era um rejeitado, mas foi chamado para comer à mesa do rei. Isto é,
para a comunhão, a amizade e a familiaridade. 2 Samuel 9:7 diz Davi a Mefibosete: tu comerás pão à minha mesa continuamente. Ou seja, ele não teria somente o sustento do rei Davi, ele não somente comeria o mesmo pão que o rei Davi comeria, mas ele estaria em comunhão com o rei. Há uma diferença muito grande entre comer um pão e um vinho e estar à mesa comendo o pão e o vinho. Estar à mesa comendo o pão e o vinho é estar em comunhão. E por isso que a igreja, Cantares 1:12, diz: enquanto o rei assenta-se à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Observe, Cristo estava à mesa e a igreja exalava o seu aroma agradável. Se não estivessem à mesa, ela não estaria suficientemente próxima de Cristo para ele sentir o seu perfume. Não sentar-se à mesa com Cristo no sacramento resulta na falta de união e de proximidade com Ele. Lembre-se, irmãos, que o sacramento da ceia do Senhor é uma representação da festa eterna, da comunhão de glória em Cristo. É a exata analogia que vemos em Lucas. Vejamos lá, Lucas 22:30. Lucas 22, 29 e 30. E eu vos designo um reino, como o meu Pai me designou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ora, o que Cristo aqui está falando, irmãos, é uma analogia. Vocês hoje comem a mesa comigo na ceia, irão comer comigo na vinda do reino da glória. Isso não é limitado aos apóstolos, porque vemos na carta de Paulo aos Coríntios que todos os cristãos irão julgar também. Então, quando Cristo institui o sacramento da ceia, ele está fazendo uma analogia com a mesa celestial, e por isso que o encontro da igreja com Cristo, Lucas 14:15, Apocalipse capítulo 19, versículo 9, é apresentado em bodas, em uma ceia, a qual o povo senta-se à mesa com Cristo. No nosso próprio capítulo, Mateus 26:29, vemos que o Senhor Jesus Cristo promete comer conosco o vinho, tomar conosco o vinho no reino da glória. Pergunto, como ele tomará? Em pé? Ajoelhado? Deitado? Não, ele irá tomar o vinho da mesma forma a qual ele celebrou na primeira ceia, sentado à mesa com o seu povo. Eliminar a ação sacramental de sentar-se à mesa enfraquece a analogia do banquete celestial, é privar a igreja do entendimento que ela foi honrada para estar em proximidade com o seu próprio marido. Sim, todos aqueles que não administram sacramentos sentados à mesa estão negando ao povo de Deus que ela se sente com o seu próprio marido para ter comunhão com ele. Mas também são culpados de quebrar a representação da comunhão dos crentes uns com os outros. Mateus 8:11. Vejam a promessa qual é dada para os eleitos. Mateus 8:11. Mateus 8:11. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Veja, toda a linguagem bíblica para se referir à nossa comunhão no reino celestial é sentados com Cristo nas suas bodas, é sentados com o seu povo na sua glória. Por quê? Porque sentar-se à mesa é união e amizade entre os santos no banquete celestial. Mas, irmãos, quando a maioria das igrejas
participam do sacramento sentados em seus bancos e não à mesa. O que isso revela? Tomar ou participar do sacramento sentados em bancos e não à mesa é a divisão da congregação em muitas partes. A igreja não é mais um corpo em união e em concordância, mas são cabeças separadas, solitárias. A congregação não testifica mais que recebe os benefícios do pacto da graça em conjunto com o povo de Deus, mas que recebe separada e isoladamente. Retirar e a remoção da ação sacramental de sentar-se à mesa foi e é o triunfo do anabatismo na igreja. O anabatismo é o individualismo excessivo. Cada pessoa não mais se considera como alguém que foi salvo por Cristo e incluído na comunidade da aliança, para ser nutrido, alimentado e crescer conjuntamente. O anabatismo faz com que as pessoas vejam a si mesmas como peregrinos solitários. Essa é uma visão antibíblica, a razão pelo qual a maioria das igrejas deixaram o sentar-se à mesa é porque elas foram invadidas com um pensamento anabatista. Mas Paulo, o apóstolo, diz que o corpo de Cristo é alimentado, Colossenses 2,19, junto. Agora, vejam que Cristo não diz, toma, come e bebe, mas disse, tomai, comei e bebei. Tomai, comei e bebei. Estão, irmãos, tanto no português, como no original no grego, na segunda pessoa do plural. Tomai-vos, comei-vos e bebei-vos. Se o sacramento devesse ser realizado, cada um sentados em seu banco, Cristo diria, toma, come e bebe, na segunda pessoa do singular, tu come, tu beba, mas não, ele diz tomai, comei, ele fala em conjunto. Por quê? O povo de Deus recebe sentado à mesa. Terceiro e último argumento é que o próprio apóstolo Paulo chama o sacramento da ceia do Senhor de a mesa do Senhor. 1 Coríntios 10, 21 diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O próprio apóstolo Paulo chama a ceia do Senhor de mesa do Senhor. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é uma comparação para ensinar o absurdo e a abominação que é os cristãos participarem da idolatria. Então ele apresenta o argumento mostrando o seguinte, que participar da ceia do Senhor, que é exemplificado nas expressões cálice da bênção, cálice do Senhor e mesa do Senhor, significa a comunhão com Cristo. E participar das festas idólatras, a qual vemos nas expressões cálice dos demônios e mesa dos demônios, é participar da comunhão com os demônios. Agora, o que era a mesa dos demônios? O que era a mesa dos demônios? Era o lugar a qual os idólatras se sentavam e comiam no templo dos seus ídolos. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10. Pois, se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco motivada a comer das coisas que são oferecidas aos ídolos? Veja, a mesa dos demônios era a mesa que havia nos templos dos ídolos, para que eles comessem das comidas sacrificadas aos demônios. Ora, pergunto, o que era então a mesa do Senhor? Era uma mesa para colocar uma comida e todos comerem em bancos? Não.
Não vamos ficar, irmãos, tergiversando, nem criando argumentos tolos. A mesa do Senhor, a qual Paulo diz aqui, era aquela a qual os cristãos se sentavam para comer o pão e o vinho da ceia do Senhor. Não era uma mera mesa para colocar elementos, mas para as pessoas ficarem sentadas para o banquete sacramental. Paulo está usando o exemplo, a ação sacramental de Cristo. Como o Senhor fez? Nosso texto diz, ao anoitecer, ele assentou-se com os 12. Todos aqueles, irmãos, que negam o sentar à mesa, devem negar, por lógica, o partir do pão e o cálice, e o vinho no sacramento. Porque a ceia do Senhor é chamada de cálice do Senhor, ou da bênção, e também de partir do pão, e também de mesa do Senhor. Se aqueles que se objetam à mesa do Senhor também devem, por consequência, dizer que não é necessário mais partir o pão e nem tomar do cálice. É um absurdo, e é a exata fantasia das mentes orgulhosas e pecaminosas. E talvez alguém diga, ou pense, mas a mesa veterotestamentária era uma mesa a qual os alimentos eram colocados, eles não se sentavam na mesa do tabernáculo. Mas há aqui uma diferença. A mesa veterotestamentária era para os alimentos do altar, que seriam sacrificados. A mesa do Novo Testamento não é para sacrifício, mas é o banquete que Cristo nos oferece, o seu corpo e o seu sangue. É o banquete para relembrar e comungar espiritualmente com Ele. Tentar comparar a mesa veterotestamentária e a mesa neotestamentária é simplesmente dizer que estamos sacrificando Cristo novamente. Não, o sacramento da ceia do Senhor não é um sacrifício, mas é a nutrição espiritual daquele único e suficiente sacrifício do Redentor. Mas a igreja moderna não se importa. A igreja moderna, e as pessoas pensam que estamos falando aqui de uma loucura, de um devaneio. Mas é estranho que Davi, 1 Samuel capítulo 20, versículo 5, ele diz: e eu não devo falhar e me assentar com o rei na refeição. Mas os cristãos em nosso tempo não se importam, nem choram porque foram privados em suas igrejas de sentar com o rei dos reis no banquete sacramental. Davi diz: eu não posso falhar em me sentar com Saul na mesa. Mas os cristãos não choram porque participam do sacramento sentados em bancos, violando a forma original a qual Cristo instituiu. Tenho, irmãos, duas aplicações para terminarmos. Primeiro, uma aplicação de admoestação. Uma aplicação de admoestação para todos aqueles que participam da administração defeituosa e parcial da ceia do Senhor. Deixe-me dizer a vocês, almas vacilantes, que não sentar à mesa para o sacramento é uma violação da decência natural, é uma violação do mandamento de Cristo, é uma violação do exemplo apostólico. O sacramento não está mais sendo devidamente administrado e, portanto, participar disso é pecado. Deus disse: tudo o que eu te ordeno observarás e farás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Você não tem o mínimo centímetro de liberdade de fazer diferente daquilo que Deus ordenou. A sua participação na má administração do sacramento é comungar, não com Cristo, mas com o pecado dos soberbos, que inflamam os seus corações para alterar
as instituições do Senhor. Embora aqueles que administram o sacramento em bancos, ou ainda pior, em pé, ou ainda pior, ajoelhados, não destruam o sacramento em sua totalidade, eles o maculam e danificam em nível muito grande. E eu pergunto, e suplico na verdade, nós fomos chamados para a comunhão com o Redentor, nós fomos chamados para a comunhão com os irmãos, fomos chamados para sentar-se à mesa com o Rei e para estarmos unidos com a igreja. Mas se tudo isso te é negado, como você pode ficar em paz ao ver o sacramento de Cristo sendo maculado, a representação visível do Evangelho sendo sublimada pelas perversões dos homens e ficar em paz? Tu deveria se afastar. Segunda aplicação, de consolo. Para quem? Para todos aqueles que se encontram privados do sacramento, por causa da sua firmeza em não se juntar com aqueles que administram o sacramento de forma não ordenada. Deixe-me dizer a vocês, almas fiéis, sim, vocês estão privados do sacramento, porque não querem participar da má administração. Vocês não estão pecando, não estão, e nem devem se importar com os ataques daqueles que pensam, veja a loucura dos homens, que estamos obrigados a aderir às perversões deles, que estamos obrigados a participar de uma má administração. Não, se a vossa separação é para manter a pura ordem e vontade do Rei Jesus, se os seus corações desejam a voltar a comungar com Cristo e o seu povo, então lembrem-se que vocês não podem participar do mal esperando o bem. Paulo pergunta e diz, na verdade, façamos o mal para que venha o bem? Não, a condenação dos tais é justa. Romanos 3,8. Pergunto, tu participarás dos sacramentos em bancos, ou em pé, ou ajoelhado, quando Cristo não ordenou? Ó alma aflita, tu bem sabes que não pode esperar, não espere, é a tola esperança dos homens, um gracioso retorno fora do caminho do dever. O certo é permanecer na firmeza, porque embora vocês estejam agora privados da comunhão sacramental com Jesus, pela maldade dos tempos, vocês nunca estiveram separados do amor dele. Nenhuma criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 8,39. Então, irmãos, a humildade, ela é sempre o primeiro passo para a obediência. Se nós aprendermos a considerarmos quem somos e a autoridade do Senhor, nós não iremos discutir com Ele, mas nos submeter a Ele. É muito triste que os homens queiram comunhão com Cristo, mas não da forma a qual foi ordenada pelo Redentor. Que os homens desejem familiaridade e proximidade com o Salvador, no entanto desprezam a sua vontade. Essa é a arrogância dos nossos corações e do mundo moderno. Queremos Cristo, mas sem reconhecer que Ele é superior a nós para ordenar a forma que deve ser adorado. Queremos dizer que adoramos Cristo, contudo com uma espiritualidade vazia, cheia de emoções, tradições antigas, mas completamente vazias da garantia divina na santa palavra de Deus. Nós devemos nos sujeitar à sua muito sábia e santa vontade. Então, iremos participar da ceia do Senhor sentados à mesa, a fim de que não ouçamos dele. Quem tem requerido isso da vossa mão? Que pisei nos meus átrios. Isaías 1,12.
Se você participa do sacramento de forma além ou alterada daquilo a qual Cristo ordenou, quando o Senhor perguntou: quem te requeriu fazer dessa forma? Qual será a sua resposta? O meu coração. O que o pastor disse, o que a tradição dos meus pais disse, tudo isso é vão. Deveríamos ir na ponta da língua, porque tu, Senhor, ordenaste assim em tua palavra. É nisso que nós devemos descansar. Amém.